E daí, agora que a gente terminou, então, todos os elementos da referência bibliográfica, a gente vai começar a falar de modelos de referência, tá? Então, agora vamos colocar a mão na massa e falar exatamente, mostrar exatamente como que a gente vai elaborar as referências, tanto na norma Vancouver quanto na norma ABNT. E aqui, só para relembrar, eu coloco de novo o QR Code, tanto daquele arquivo em PDF relacionado ao guia ABNT e o QR Code relacionado ao guia Vancouver, né, que foi elaborado pelo serviço de biblioteca da nossa instituição. Só para vocês lembrarem de consultar lá, que é de lá que a gente tirou e é de lá que a gente se baseia para fazer essa normatização, tá? E esses modelos de referência, a gente tem diversos modelos, né? A gente tem modelo de referência para livro em parte. O que que seria livro em parte? O capítulo. Você não vai usar o livro inteiro, você está referenciando apenas aquele capítulo especificamente. É o que a gente chama de livro em parte. Trabalhos acadêmicos, né? Então, TCC, monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado, artigo de periódico, né, artigo científico, ou então um artigo que foi publicado num jornal. Enfim, existe diversos modelos de referência. Tem até bula de remédio que a gente pode referenciar, ou então a gente quer referenciar um vídeo do YouTube, ou então um Twitter. A gente quer referenciar um tweet especificamente, né? O Twitter ou uma publicação do Instagram, do Facebook, até mesmo um capítulo de um podcast que a gente quer referenciar. Tudo isso existe uma norma para realizar um modelo a seguir, né, para referenciar essas obras. Só que aqui não dá para a gente falar de todos eles, porque a aula, né, a gente já passou de uma hora aqui falando, e a aula ficaria imensa se a gente fosse falar de cada um. Então eu vou me atentar nos principais pontos, que é o que a gente mais vai utilizar, que seria livro ou livro em parte, que seria o capítulo de livro, trabalhos acadêmicos, porque é difícil, às vezes, a gente utilizar, referenciar um TCC, ou uma dissertação, ou uma tese, quando a gente vai submeter um artigo científico. Mas, às vezes, para elaborar o TCC em si, né, o próprio TCC, talvez vocês vão utilizar uma tese de doutorado e precisa referenciar essa tese de doutorado. Então, por isso que eu achei importante destacar trabalhos acadêmicos. Artigos de periódicos, né, que seriam os artigos científicos, que é o que a gente mais utiliza. E aí eu também resolvi colocar referências legislativas, que são às vezes quando a gente precisa citar uma lei, né? Às vezes que nem a Lei Orgânica de Saúde para falar do SUS, uma lei específica do município que a gente quer falar sobre, sei lá, uma alteração da lei que foi implementada no município e vai falar sobre o Sistema Único de Saúde, sobre o atendimento odontológico dentro do Sistema Único de Saúde, enfim, né? Algum documento do Ministério da Saúde. Então, eu achei importante a gente mencionar essas referências legislativas, tá? Então, vamos começar e eu vou fazendo o mesmo padrão que eu segui fazendo durante toda a aula. A gente compara, a gente mostra a BNT e já compara como que é o mesmo exemplo na norma Vancouver, tá? Então, vamos começar por livro. Já deixo aqui também sempre eu vou deixando o QR Code do formato ABNT para vocês acessarem o PDF. Então, o livro, então a gente tem esse exemplo do livro Gestão da Inovação Tecnológica, e aí aqui a gente tem os elementos que a gente mencionou. Tem os autores, tem o título da obra, tem a edição da obra, tem o local onde é essa editora, tem a editora, tem o ano de publicação e a paginação, tá? Como que ele está apresentado, né? Como que é a formatação que a gente já mencionou na aula. Então, a autoria, esse autor, ele tá com tudo em maiúsculo, né? Sobrenome em maiúsculo. Vem uma vírgula logo depois do sobrenome e as iniciais estão separadas por ponto, né? Então, D ponto, espaço, R ponto. Então, as iniciais a gente deixa, elas não vêm juntas, né? Elas vêm separadas por pontos e espaço. Daí vem o título da obra com destaque, então por isso que está em negrito, né? Se tivesse um subtítulo aqui, o subtítulo a gente teria que separar por dois pontos, mas o subtítulo não teria destaque, né? Seria só o título mesmo que vem em negrito.
Daí, ponto, daí a gente coloca a edição dessa obra. Então, como é uma obra em português, a gente não precisa colocar second, né? ND, a gente só coloca o número 2, ponto, e ED, ponto, que significa de edição. Daí, depois de colocar esse ponto de abreviatura de edição, a gente tem que colocar o local, que é Barueri. Se a gente consultar na ficha catalográfica desse livro, lá vai estar indicado que a cidade é Barueri, dois pontos, Manoli, que é o nome da editora, vírgula, o ano, que é 2008, ponto, quantas páginas esse livro tem, que são 206, espaço P ponto. Então, esse é o exemplo geral dos elementos que a gente veio falando um por um, e aí agora a gente aplica, né, mostrando como que ficaria a referência desse livro. Só que às vezes é um livro que ele tá em português, mas ele teve uma tradução. A gente precisa indicar quem que foi o tradutor. Então aparece dessa forma, a gente vai colocar a autoria, né, os autores na mesma formatação que eu já mencionei, o título da obra na mesma formatação que eu mencionei. Daí aqui a gente indica tradução, dois pontos, o primeiro nome do tradutor, daí os nomes do meio vem abreviado e o último nome do tradutor. E daí não precisa estar tudo em maiúsculo, tá? Vem exatamente dessa forma. Daí qual que é a edição, qual que é a cidade, né? O local, qual é a editora, qual é o ano, qual é o número de páginas. Então, isso é só um exemplo quando existe uma obra que ela foi traduzida para o português, tá? Ainda em livros nas normas ABNT, a gente tem alguns livros, né? Isso é muito comum, que são livros que existem vários capítulos. Esses capítulos foram escritos por diferentes autores, só que o livro em si foi organizado por apenas três autores. Eles foram os organizadores principais. A gente precisa indicar essa responsabilidade intelectual. Então a gente coloca os três autores, três ou quatro, né? Aí varia, mas a gente coloca quem são os organizadores desse livro, né? Na mesma formatação que eu já mencionei anteriormente para a BNT, separado por ponto e vírgula, né? Aqui a gente vê, né, os nomes de cada um dos autores separados por ponto e vírgula. E daí, entre parênteses, a gente coloca a abreviatura org, de organizadores, tá? Org, ponto, e fecha parênteses. Isso entre parênteses. Porque daí a gente indica que esse livro foi elaborado por vários autores. Os capítulos têm vários outros autores, mas os organizadores principais foram esses três, né? No caso desse exemplo, certo? E daí a gente coloca o título dessa obra, seguindo a mesma formatação que eu já mencionei, né? Por isso que está em negrito. Qual que é a edição, qual que é o local, qual que é a editora, qual que é o ano e a quantidade de páginas, tá? Às vezes a gente tem uma autoria institucional e também a gente tem a disponibilidade e acesso, e aí a gente precisa indicar isso. O que seria autoria institucional? Lembra nas normas ABNT? A gente vai colocar a sigla, então aqui, por exemplo, OMS, traço, por extenso, o que significa a sigla? Organização Mundial da Saúde. Daí segue a obra da mesma forma, o título em negrito, daí aqui, por exemplo, a gente tem um subtítulo, tá vendo? Dois pontos, evidência de hoje. Dois pontos, agenda de amanhã. Então aqui o subtítulo não precisa vir com destaque, tá? Daí a gente coloca qual que é o local, né? Daí a editora aqui vai ser a OMS, né? Já que é uma autoria institucional. Então, local, dois pontos, OMS, qual vai ser o ano e qual é o número de páginas desse documento. Só que daí a gente também consegue acessar ele na internet. Aí a gente vai colocar disponível em e coloca o link desse PDF que a gente acessou. E daí no final a gente coloca acesso em, que é a data que a gente fez essa referência. Aqui nesse exemplo, né, que eu tirei do PDF, foi feito no dia 8 de janeiro de 2019, né? Na norma BNT, sempre seguindo o padrão dia, mês e ano. Lá na norma Vancouver, a gente vai ver o inverso. Mas aqui na norma BNT, a gente vai colocar o acesso em, foi feita essa referência nessa data aqui, certo? E daí, por fim, também existem casos de livro, né, que são livros eletrônicos, os e-book.
E daí a gente tem que indicar, que tem indicação de número DOI, que é esse número DOI é como se fosse o CPF, eu gosto de falar para os alunos que é como se fosse o CPF dessa obra. Essa obra, ela está registrada online por esse número. Então, só ela tem esse número. E aí a gente precisa indicar ela também. Então, aqui a gente vai seguir o mesmo padrão, já fica até repeteco, né? Mas é bom repetir porque a gente acaba, por repetição, absorvendo a informação. Mas, ó, fica o mesmo padrão de formatação que eu citei para vocês anteriormente. Primeiro, autoria, né? Em maiúsculo, sobrenome, separado o sobrenome das iniciais por vírgula, as iniciais separada por ponto. Daí vem o título da obra em negrito, subtítulo não precisa de destaque, cidade, dois pontos, editora, daí qual que é o ano, daí aqui a gente tem que indicar que é um e-book, né, é online, aí a gente indica quantas páginas ele tem, e aí a gente indica qual que é esse DOI, qual que é esse CPF dessa obra, tá? Que muitas vezes o arquivo mostra pra gente. E aí a gente copia e cola esse número exato da obra. E daí a mesma coisa, tá disponível naquele link especificamente, e o acesso, né? O acesso foi feito na data tal. Então eu estou fazendo essa referência no dia tal, no mês tal e no ano tal, certo? Então, aqui a gente termina livro das normas ABNT. Vamos para as normas Vancouver, para ver as diferenças. Eu peguei o exemplo que mostra, né, no PDF da biblioteca, é a mesma obra, então é legal para a gente comparar. Então, ó, a obra é o livro Gestão da Inovação Tecnológica. Então, aqui o autor vai vir com só a primeira letra do sobrenome em maiúscula, não tem vírgula separando o sobrenome das iniciais, e as iniciais estão todas juntas, sem separação por ponto e espaço, igual é na norma ABNT, tá? Daí vem o título da obra, não precisa de destaque, por isso não tem negrito. Daí vem a edição, e aqui eu encontrei. Não, a edição, porque a obra, eu ia falar que eu encontrei um erro, mas não encontrei um erro. Tá correto mesmo, porque como a obra, apesar da gente estar fazendo a referência em Vancouver, né, que geralmente é em inglês, mas a obra em si está em português, então a gente não precisa colocar second, vai continuar 2.ed. Que significa que é a segunda edição, né? Se fosse uma obra em inglês, precisaria da letra ND. Daí, qual que é o local, né? Então, a cidade é Barueri. Aí, dois pontos, Manoli, que é a editora. Daí, aqui a gente tem um ponto e ponto e vírgula, né? Não um ponto e uma vírgula, mas ponto e vírgula para separar a editora do ano, tá? Daí, depois que terminou o ano, coloca um ponto final, né? Não é final, mas é um ponto, e daí a gente coloca a paginação, que daí quantas páginas tem essa obra, esse livro? 206 páginas. Então a gente coloca 206, espaço P ponto, e daí sim é o ponto final, tá? Então aqui a gente consegue comparar a mesma obra, como que ela fica no ABNT e como que ela fica no Vancouver, né? Daí, com tradutor, não vai mudar muita coisa em relação ao que a gente tinha mostrado na BNT, né? Então, ó, só muda a formatação, né? Como eu falei para vocês. Então, aqui, ó, são dois autores, eles estão separados por vírgula, né? Na mesma formatação que eu mencionei anteriormente. O título da obra é em português, né? Porque a gente está referenciando a obra traduzida. Segunda edição, normalmente. Só que daí aqui a gente vai colocar o tradutor só o sobrenome dele e as iniciais, né? No mesmo padrãozinho da autoria aqui. Então a gente coloca Domingues, que é só a primeira letra do sobrenome em maiúsculo, e MA, né? Que seriam as iniciais do nome dele. E daí a gente coloca uma vírgula e escreve translator, né? Que seria para indicar que é um tradutor. E daí a gente continua na mesma formatação. Qual que é a cidade, dois pontos, qual que é a editora, ponto e vírgula, o ano e qual é o número de páginas desse documento, tá? Então, essa é a diferença para a BNT. Daí a próxima,
próximo exemplo, né, ainda das normas Vancouver, é quando a gente tem o livro com responsabilidade intelectual, que nem eu expliquei para vocês, que às vezes um livro é organizado por 3 autores, mas tem vários capítulos que existem vários outros autores do capítulo. Então, daí a gente precisa indicar que são organizadores, né? Precisa indicar a responsabilidade intelectual deles. E daí a gente escreve em inglês sem estar abreviado, que nem nas normas ABNT. E aí a gente coloca organizators, tá? E daí continua na mesma formatação: título da obra, edição, local, editora, ano e número de páginas, tá? Autoria institucional e disponibilidade e acesso. Então, lembra que eu falei que quando é autoria institucional, nas normas Vancouver, a gente não precisa colocar a sigla, a gente vai direto Organização Mundial da Saúde, tá? Daí coloca a mesma formatação que eu já expliquei anteriormente para as normas Vancouver da obra, e daí a gente tem que indicar que está na internet, né? Então, terminou o título da obra, coloca entre colchetes que está na internet. E aí a gente, assim que citar o ano, a gente coloca qual que foi o acesso, que a gente sempre coloca nas normas ABNT, lá no final, acesso em 2 pontos. Aqui a gente vai colocar entre colchetes, escrito cited, e daí coloca no padrão ano, 2019, mês, abreviado, né, março, e 7, que é o dia, e fecha o colchetes. E daí a gente também coloca onde que está disponível, já que é um arquivo da internet. E aí a gente coloca available from, 2 pontos, e aí a gente coloca o link exatamente dessa obra, tá? E para finalizar, que é também o mesmo exemplo que eu dei nas normas ABNT, quando acontece de ter um e-book, né, com indicação do número DOI. Então a gente vai colocar lá, depois de ter terminado o título da obra, a gente coloca entre colchetes que é um e-book disponível na internet, então e-book on the internet, fecha colchetes, e daí a gente coloca mesmo padrãozinho aqui de cima do acesso, né? Cited 2019, março 7. Lá e depois, lá no final, quando a gente coloca available from, depois que terminar o link, a gente coloca o número DOI, né? Então, DOI, 2 pontos, qual que é esse número de registro, qual que é esse CPF da obra, quando está disponível, certo? Então, isso aqui eu já mostrei o exemplo de como a gente faz esse modelo de referência para livro. Agora, quando é livro em parte, né? Que seria capítulo de livro. Então, ó, a gente vai citar a autoria do capítulo, que ela é distinta dos organizadores, né? Da autoria do livro como um todo. Então, a gente vai citar primeiro quais são os autores do capítulo. Agora a gente está falando da norma ABNT, tá? Já que a gente começou o livro em parte, né? Que é o capítulo de livro, vamos falar da ABNT primeiro, para depois falar da Vancouver. No livro nas normas da BNT, a gente vai citar então os autores do capítulo na mesma formatação que eu já bati na tecla várias vezes, né? Então, sobrenome, tudo maiúsculo, com as iniciais, separada do sobrenome por uma vírgula. Os autores estão separados por ponto e vírgula na norma BNT. Daí vem o título da obra, né? Ah, aqui o título da obra do capítulo, tá? Não do livro. Então, primeiro o título do capítulo, que daí não vai ter destaque nenhum, tá? Então, por exemplo, ó, o título do capítulo é Transplantes de tecidos ósseos no Brasil. 2 pontos. Uma história segura de sucesso da odontologia. Esse capítulo inteiro não vai ter destaque, não precisa estar em negrito, tá? Só que daí, logo depois que você terminou de falar qual que é o título desse capítulo, você tem que colocar a expressão in em itálico, 2 pontos, e daí você vai colocar qual que é o livro especificamente. Daí a gente começa a mesma citação que eu dei no exemplo anterior. Então a gente vai colocar qual que é o autor principal, né, o organizador aqui no caso do livro. Então, Santos, vírgula, as iniciais separadas por ponto, et al, porque tem mais de 3 autores, o et al sempre em itálico, e entre parênteses, org, de organizadores, organizador, né? Porque ele é organizador, ele é organizador, sendo que tem vários outros capítulos dentro dessa obra que tem outros muitos autores, né? E daí
Feito isso, a gente vem e coloca qual que é o título da obra. Então, o título do livro. Daí sim, o título vai estar com destaque, né, com negrito. E depois a gente segue a mesma formatação do que eu expliquei anteriormente. A gente vai colocar qual que é a cidade da editora, dois pontos, qual que é a editora, vírgula, o ano, ponto. Daí aqui a gente indica qual que é o capítulo específico. Ah, então esse capítulo que eu estou citando é o capítulo 7. Então a gente vai colocar de forma abreviada cap, né, de capítulo, ponto, 7, ponto, e finaliza com o número de páginas. Como ele é uma parte de um todo, né, do livro, a gente tem que indicar qual que é a página inicial e final desse capítulo. Então fica P ponto, página inicial, traço, página final, tá? Então esse é o exemplo de quando a gente vai elaborar uma citação de um capítulo de livro. Aí a gente também tem um exemplo de uma autoria de um capítulo, ela é a mesma da autora do livro como um todo. Então, tanto o capítulo quanto o livro são dos mesmos autores. Daí, como que funciona, né? Aí a gente vai colocar assim, a gente coloca repetidamente quais são os dois autores na mesma formatação que eu já mencionei, qual que é o título do capítulo, in, né? A expressão em itálico, dois pontos, repete de novo os mesmos autores nas mesmas formatação, e aí a gente coloca o título da obra, né? O título do todo, né? Do livro, que daí segue o negrito, e aí aqui, dando o exemplo que existe um tradutor, né, para essa obra, a gente coloca tradução, dois pontos na norma ABNT, a gente coloca o primeiro nome, os nomes do meio abreviados, né? E o último nome por extenso. Daí coloca a edição, qual que é a cidade, né? O local da editora, né? Depois dois pontos, editora, vírgula, ano, indica qual que é o capítulo, né? Cap.7, por exemplo, vírgula, página, qual que é a página inicial e a página final deste capítulo de livro que você está mencionando, tá? Então, esse foi um exemplo. Agora a gente vai falar sobre esse capítulo de livro, só que na norma Vancouver, tá? Então, capítulo de livro na norma Vancouver. Quando a gente está querendo fazer uma autoria do capítulo diferente do autor do livro, né? Que nem eu mencionei para vocês na BNT. Então, primeiro a gente tem que colocar quais são os autores do capítulo, sempre seguindo a formatação que eu já mencionei ao longo da aula para Vancouver. Então, só a primeira letra do sobrenome está em maiúsculo, não tem, não tem vírgula separando o sobrenome da inicial e não tem ponto depois da inicial. E entre os autores tem uma vírgula separando eles e não ponto e vírgula, como é na BNT. Daí vem o título do capítulo. Depois que termina o título do capítulo, a gente coloca a expressão in, né, para indicar que esse capítulo está no livro. Daí a gente indica qual que quem são os autores do livro em si, né? Então, quem são os autores os organizadores desse livro. E daí lembram que eu falei na BNT, a gente tinha colocado só Santos, PS e entre parênteses org, né? Etial, né? Etial primeiro e org. Aqui a gente, como são até 6, né? Lembra que nas normas Vancouver, até 6 a gente tem que citar todo mundo. Aqui, no caso, no exemplo, são 4 autores. Então, a gente tem que colocar todos eles separados por vírgula, tá? E daí, depois do último, a gente indica organizers, porque existem outros autores dentro dos diversos capítulos do livro. Então, a gente tem que indicar que esses foram os autores principais, porque eles foram os organizadores do livro, tá? Daí, a gente segue colocando o título da obra, que é o título do livro, não precisa de destaque em negrito aqui, porque o Vancouver não precisa. E aí a gente coloca o local, dois pontos, a editora, ponto e vírgula, o ano, ponto, e o número de páginas que esse capítulo nas normas Vancouver está se referindo. E daí a gente coloca P, né, de pages, ponto, qual que é a página inicial e qual que é a página final, tá? Então aqui dá para fazer um comparativo das normas ABNT para as normas Vancouver. Quando a gente está falando da mesma, os autores do capítulo são os mesmos autores do livro,
Aqui nas normas Vancouver, a gente não precisa repetir como a gente fez lá nas normas ABNT, tá? Então, a gente vai colocar assim, o nome dos autores, que são os mesmos, né? Tanto do capítulo quanto do livro. E daí a gente coloca Fundamentos da Audiologia, que é o título do livro. A gente coloca o tradutor, quando existe, né? Na mesma formatação de Vancouver, que é só o sobrenome e as iniciais, na mesma formatação. Sobrenome só com a primeira letra maiúscula, as iniciais não estão separadas por ponto e espaço, e indica que ele é o translator. Daí coloca aqui ó, a segunda edição, indica qual que é a cidade, 2 pontos, qual é a editora, ponto e vírgula, o ano, e daí a gente coloca capítulo 7. E aí descreve qual é o nome do capítulo. Então, na norma Vancouver, o título do capítulo vai vir no final. Tá? E daí lá no final, terminou de falar qual que é o título do capítulo, coloca um ponto e vírgula e indica qual que é a página inicial e final. Então, P ponto, página inicial, traço, página final. Aqui, essa página final, ela está contraída, né? Então, é 233 até 273. Por que eu falo que está contraída? Porque o primeiro número, né, o 2, não precisa repetir em algumas normas, mas isso varia muito. De revista para revista, alguns falam que você pode contrair, então quando é igual, não precisa repetir, só coloca os números diferentes da página final para a página inicial. Mas algumas falam que tem que colocar por extenso. Então, por exemplo, às vezes é um número muito grande, assim, vai da página inicial 1780 até 1789. Agora, os lugares que não permite contrair, aí a gente precisa escrever por extenso. Então fica 1780-1789. Bom, vamos ver agora como que funciona as referências, né? Como que a gente pode elaborar as referências de trabalhos acadêmicos. Então, o que que seriam os trabalhos acadêmicos? Quando a gente fala de trabalho acadêmico, a gente está falando desde TCC, né? Que seria monografia, ou então a gente está falando de uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Esses casos a gente não necessariamente usa com tanta frequência. Porque muitas das vezes esses trabalhos acadêmicos eles já viraram artigos, né? E a gente acaba referenciando o artigo. Mas em algumas situações, principalmente para monografia, que às vezes está utilizando uma parte de um doutorado ou de um mestrado que ainda não foi publicado, a gente precisa referenciar. Então é importante que a gente observe como que funciona, né? Então aqui, ó, nas normas ABNT para trabalhos acadêmicos, vamos falar primeiro da dissertação de mestrado. Como que vai ficar? A formatação é basicamente padrão da BNT que a gente veio falando nos outros modelos de referências, né? E aqui a gente vai ter, então, qual que é a autoria, então, de quem que é essa dissertação, na mesma formataçãozinha, sobrenome, tudo em letras maiúsculas, o sobrenome das iniciais separado por vírgula, as iniciais separadas por ponto, né? Depois o título do trabalho, ele tem que estar nas normas ABNT em negrito, né, com destaque. Logo em seguida, a gente vai ter o ano do depósito dessa dissertação. Então, aqui eu vou chamar a atenção para vocês no final, na hora que a gente acabar de falar essa referência, porque existe uma diferença entre ano de depósito e ano de defesa. Muitas das vezes vai ser o mesmo, mas a gente vai falar na sequência. Então, ano de depósito é o ano que a pessoa finalizou o trabalho e depositou perante a Secretaria de Pós-Graduação da instituição. Logo em seguida, né, a gente coloca ponto e coloca qual o número de páginas, né, o total de folhas que tem essa referência. Daí a gente precisa distinguir, logo depois da numeração das páginas, a gente precisa distinguir que faz parte de uma dissertação, que o tipo é uma dissertação. E daí aqui a gente coloca nesse modelo dissertação, entre parênteses, mestrado em processos de distúrbios da comunicação. É um exemplo, né? Se fosse na odontologia, um trabalho que a gente está usando na odontologia, a gente colocaria dissertação
mestrado em ciências odontológicas aplicadas, tá? Às vezes, isso entre parênteses, a gente não precisa colocar, a gente só coloca o tipo, não precisa especificar o grau especificamente de mestrado em ciências odontológicas aplicadas, mestrado em fonoaudiologia. Isso é uma forma mais completa de colocar. Mas se a gente colocar só o tipo, que é uma dissertação, já é suficiente, tá? Logo em seguida, a gente coloca qual é a instituição dessa dissertação, então, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, qual que é o local, então, né? A instituição é de Bauru, então, Bauru, e no final a gente coloca a data da defesa. Então, aqui, qual que é essa diferença, né? Na nossa instituição, a gente tem... a gente deposita o trabalho e aí a gente tem em torno de 105 dias, mais ou menos, para a gente defender o trabalho. Algumas vezes pode acontecer da pessoa ter depositado em novembro e acabar defendendo só em janeiro, ou sei lá, no mais tardar ali fevereiro, né? Então, aí ficaria uma data diferente. Então, a data de depósito ficaria, vamos supor, 2022, e defendeu em janeiro ou fevereiro de 2023. Então, essa data acaba ficando diferente. Mas na maioria das vezes, a pessoa, que nem é o meu exemplo agora, né? Eu fiz o depósito da minha tese de doutorado, foi no mês de maio de 2023, e eu vou defender em agosto de 2023. Então, nesse exemplo, ficaria as duas datas como 2023, mas é só para vocês saberem que existe essa diferença, tá? Então, isso foi para a dissertação. A tese de doutorado vai ficar basicamente a mesma formatação das normas da BNT, né? Então, sobre o nome do autor, o título em negrito, a data de depósito, número total de páginas. Daí aqui a diferença é que a gente precisa colocar o tipo como tese e entre parênteses doutorado em ortodontia, doutorado, sei lá, em saúde coletiva. E aí é uma maneira mais completa, que nem eu falei para vocês, e essa parte entre parênteses não necessariamente a gente precisaria colocar, só distinguir que é uma tese para fazer esse destaque, né, que faz parte de uma tese de doutorado já seria o suficiente. Logo em seguida, a gente coloca a instituição, né, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, o local, então a instituição é em Bauru, e a data de defesa, que aqui nesse caso também apareceu como 2018, então tanto a data de depósito quanto de defesa é a mesma, tá? Ainda a gente tem trabalho de conclusão de curso, que nem eu falei para vocês, né? Monografia. Vai ficar basicamente a mesma formataçãozinha, a única diferença é que logo após o número total de folhas ou de páginas, a gente coloca trabalho de conclusão de curso e, entre parênteses, graduação em odontologia. Mas o resto fica a mesma formatação. O que muda é essa distinção, o tipo, né, do trabalho acadêmico que está sendo utilizado. Então a gente precisa distinguir se é uma dissertação, se é uma tese ou se é uma monografia, né, um trabalho de conclusão de curso. Se esse trabalho estiver disponível na internet, a única diferença aqui é que a gente precisa colocar aquela regrinha de acesso e disponibilidade, que eu falei para vocês quando a gente estava falando sobre os principais elementos das referências. Então, a gente vai colocar a mesma formatação que eu já apresentei, só que lá no final, depois do ano de defesa, a gente coloca disponível em dois pontos, copia e cola o link que está disponível na internet, e aí a gente coloca acesso em a data que foi acessado, que você está fazendo essa referência no ato, né, da elaboração do seu trabalho. E ainda tem alguns casos que esse trabalho acadêmico ele possui aquele registro, né? Que foi o que eu expliquei para vocês, como se fosse um CPF desse trabalho, que é o DOI. E daí, nesses casos, logo depois da data de defesa, a gente precisa colocar qual é o número do DOI, copia e cola o número do DOI, e aí depois a gente coloca disponível em, cola o site, né, o link, o endereço certinho e acesso em a data que está fazendo essa referenciação, tá? Então, é basicamente isso nas normas da ABNT para trabalhos acadêmicos. Já nas normas Vancouver, a gente tem uma diferença.
A padronização, né, de formatação fica basicamente a mesma que a gente já veio mostrando, né, falando nos outros modelos de referências. Só que aqui a gente tem uma confusão da norma Vancouver especificamente, né? Que eu vou falar para vocês. Então, ó, vamos falar da dissertação primeiro, né? Que é para fazer um comparativo com as normas ABNT que a gente mostrou. Então, para a dissertação, a gente vai colocar a autoria na mesma formatação que eu já expliquei. Então, sobrenome, só a primeira letra em maiúsculo. As iniciais, elas não estão separadas do sobrenome por vírgula, e as iniciais entre si também não estão separadas por ponto, é tudo junto. Logo em seguida vem o título, não precisa estar em negrito. E daí, logo após o título, a gente vai colocar entre colchetes a distinção, né? O tipo, né? O grau desse trabalho acadêmico. Daí aqui tem essa confusão pequena nas normas Vancouver. Sempre, em vários lugares, em vários países, a gente chama de dissertação um trabalho de mestrado e tese um trabalho de doutorado. Só que nas normas Vancouver, eles entendem tese como trabalho de mestrado. Então, aqui em inglês fica Master's Thesis. Então, fica tese de mestrado, o grau, para as normas Vancouver, tá? Se vocês verem no exemplo logo abaixo, que é de tese de doutorado, aí ele não vai chamar tese, ele vai chamar dissertação. Então é invertido. Então isso pode causar uma pequena confusão quando for fazer essa referência. Por isso que é sempre bom voltar no documento e checar, tá? Mas então, continuando, a gente coloca entre colchetes esse grau, né, do trabalho acadêmico. Então, Master's Thesis. Daí, logo em seguida, a gente coloca o local, né? Bauru, dois pontos, e vem com a instituição, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo. Ponto e vírgula, daí coloca a data da defesa apenas, não precisa colocar a data de depósito, ponto, e o número de folhas, páginas total do trabalho, tá? Para a tese, fica a mesma formatação, só que é essa confusãozinha de nomenclatura, de termo que é diferente nas normas Vancouver. Logo após o título do trabalho de tese, a gente vai colocar entre colchetes dissertação, dissertation. A gente não coloca thesis. Então, na norma Vancouver, essa nomenclatura ela é invertida, tá? Daí, para trabalho de conclusão de curso, fica a mesma formatação, só que daí entre colchetes a gente coloca undergraduate thesis, tá? Quando tem também ali disponível na internet, a gente precisa colocar logo após o ano, entre colchetes, a gente coloca cited, o ano, o mês e o dia, que seria o compatível com o acesso em, que eu mostrei para vocês nas normas ABNT. E logo para finalizar, após a numeração total de páginas, a gente coloca available from e copia e cola o link, né, onde esse trabalho está disponível. E se tiver o DOI, a mesma coisa. A única diferença aqui é que o DOI, a palavra DOI vem em minúsculo, né, que lá nas normas ABNT ele tem que estar em maiúsculo, e a localização dele na referência é diferente. Aqui a gente vai colocar o DOI por final. Depois de available from, coloca o link e daí coloca o DOI lá no final, nas normas Vancouver. Na BNT, esse DOI aparecia logo depois do número total de páginas, né? Então, seria isso para trabalhos acadêmicos. Agora vamos falar um pouquinho sobre artigos de periódicos, que aqui eu acho que seria o mais importante e o mais utilizado, porque na maioria das vezes a gente vai referenciar, quase que, né, 100% das vezes, a gente vai referenciar artigos de periódicos nos nossos trabalhos. Então, vamos ver como que é a formatação de um artigo convencional, nas normas ABNT primeiro. Então, um artigo convencional vai seguir as mesmas regrinhas que a gente já discutiu anteriormente, né? Primeiro, a autoria. Esses autores, muito provavelmente, eles são acima de 3 autores, por isso que a gente tem que colocar o termo et al. E nas normas ABNT, esse termo et al. Tem que estar em itálico, né? Daí a gente coloca o título do trabalho, logo em seguida a gente coloca o título da revista abreviado e destacado, então tem que estar em negrito, vírgula, o local, né, onde essa revista ela é divulgada, né, ela é
publicada, o local dela é em São Paulo. Logo em seguida vem, separado por vírgulas, volume, então a gente coloca V ponto, o número arábico desse volume, vírgula, número, N ponto, o número arábico dessa edição, né? Desse fascículo, e a paginação. Então, esse artigo ele está na página inicial tal e a página final tal. E daí, no final, a gente coloca o mês e o ano, que foi o que a gente já mostrou anteriormente, tá? Às vezes ele está disponível na internet, então vai seguir a mesma formataçãozinha, né? E daí a gente só vai ter que colocar depois do mês e ano o DOI dessa revista, em letra maiúscula, né? A palavra DOI, e depois disponível em copia e cola o link e acesso em a data que está sendo feita essa referência, tá? Essa seria a diferença. Existe ainda alguns locais, alguns artigos, né, que eles são exclusivos eletronicamente. Então, tem o DOI, ele tem que ter o DOI, né, porque ele está disponível de forma eletrônica apenas, e daí a paginação, ela é diferente. Ela não vem uma página inicial e final, ela vem uma página eletrônica, né? Então, ele substitui aquela descrição física da paginação inicial e final. A gente só vai colocar a página como essa descrição eletrônica que ela vem. O resto permanece o mesmo modelinho do que a gente já viu, tá? E daí aqui embaixo, ele também é só mais um modelo que também é exclusivo de forma eletrônica com um identificador digital que seria o DOI. Então, só para a gente ver, a gente coloca o sobrenome, tudo em maiúsculo, separa por vírgula da inicial. As iniciais, né, se fosse mais que uma, estariam separadas por ponto. Se for mais de 3 autores, a gente coloca etial sempre em itálico. Vem o título, depois do título a gente coloca o nome da revista, como aparece lá naquele catálogo que eu mostrei para vocês anteriormente, em negrito. Logo em seguida, o local onde essa revista está e volume, número, e daí a paginação, que nesse caso, como está exclusivo eletronicamente, essa página fica e o número de identificação da página dessa publicação. Daí vem mês, abreviado, ano, o DOI, disponível em e acesso em. Então, seguindo a mesma formataçãozinha que a gente já discutiu antes, né? Em alguns casos, pode acontecer de esse trabalho ele não ter um fascículo específico. Então, aquela formataçãozinha que a gente coloca volume, número e página, ela não vai ficar dessa forma, porque ele não tem um número. Ele acaba sendo um número especial, ele é um suplemento. Então, dentro daquela revista, eles fizeram um número especial que não segue aquela ordem. Daí, quando é um número especial, que é um special issue, a gente vai colocar essa palavra de suplemento, né? A nota de suplemento, né? Que está abreviado, e qual que é o número? Às vezes é o sup 1, sup 2, e daí a gente vai colocar SUPL ponto e o número que é esse suplemento especial, né? Esse número especial. E isso vem depois do ano, antes de mostrar qual que é o DOI, onde está disponível e qual que é o acesso, a acessibilidade desse artigo, dessa referência, tá? Às vezes também existe esse exemplo de baixo, acontece de um trabalho ele aparecer no prelo. O que significa essa expressão no prelo? São artigos que estão em fase de publicação. Então, ele foi aceito, às vezes ele está disponível no PubMed, mas ele não foi colocado dentro de um volume da revista. Então, isso acontece muito. As revistas disponibilizam de forma online para esse artigo ficar disponível o mais cedo possível para o público, só que ele ainda não foi inserido dentro de um volume. Então, a gente não consegue colocar volume, número e página desse trabalho. E daí, essa descrição, a gente vai colocar nas normas ABNT, se for em português, essa expressão no prelo. Se for um artigo, né, uma publicação em inglês, a gente também pode colocar a expressão in press, né? Ou
online ahead of print, alguma expressão que indique que esse artigo não foi colocado dentro de volume e por isso que a gente não consegue demonstrar volume, número e página ainda, tá? E essa expressão, ela vem depois que a gente colocar, né, o nome da revista em destaque, né, em negrito, a cidade, o local de publicação dessa revista, daí não vai ter volume, número e página, a gente só coloca o ano e logo em seguida, depois de colocar o ano e ponto, a gente coloca essa expressão no prelo, impress, online ahead of print, que são expressões que indicam que ele ainda não foi colocado dentro de um volume, tá? Daí agora vamos ver, continuar discutindo sobre artigos de periódicos, mas nas normas Vancouver, tá? A gente vai seguir a mesma formatação, primeiro indica a autoria, essa autoria a gente vai colocar até 6, né? E daí se for acima de 6, a gente descreve o 6 e coloca et al, e não precisa o et al estar em itálico para os casos nas normas Vancouver. Daí, logo em seguida, vem o título do artigo, sem precisar de nenhum destaque, ele vem escrito da forma normal. Logo em seguida, vem o título do periódico, também sem destaque nenhum. Ele vai estar abreviado, só que não vai precisar de destaque nenhum, tá? Daí a gente coloca, logo depois do nome do periódico, a gente coloca a descrição de uma forma bem resumida, bem enxuta. Vai vir o ano, sem espaço nenhum, é todo mundo junto. É ano, ponto e vírgula, volume, abre parênteses, fascículo, que seria o nosso número, né? Fecha parênteses, coloca 2 pontos e coloca página inicial, traço, página final. Então ele vem bem compactado, tá? A gente precisa ter acesso, então, a esse ano. Algumas vezes aparece algumas revistas, por isso que eu falo que a norma Vancouver, ela varia muito. Algumas vezes a revista pede o mês. Daí, se a revista pedir o mês, a gente vai colocar ali do lado do ano. Mas aí a revista vai indicar qual que é a formatação. Só que para as normas Vancouver mesmo, essa é um artigo convencional. Essa é a forma que fica um artigo convencional bem enxuto a descrição, a gente vai colocar ano, ponto e vírgula, volume, abre parênteses, coloca o fascículo, fecha parênteses, 2 pontos, página inicial, traço, página final, tá? Se ele estiver disponível na internet, a gente precisa indicar isso, né? Então, logo depois do título da revista, a gente coloca entre colchetes e escrito internet. Daí a gente precisa falar, né? O nosso acesso em quando que a gente citou, logo depois do ano, a gente abre outro colchete e coloca cited, e ano, mês e dia. Daí vem ponto e vírgula, volume, abre parênteses, coloca o fascículo, fecha parênteses, 2 pontos, página inicial, traço, página final, tudo junto. E daí a gente coloca available from, porque ele está disponível na internet, copia e cola o local que ele está disponível, e lá no final a gente coloca o DOI, né, o registro dessa citação, tá? Dessa referência. Aqui também, só para exemplificar, né? Às vezes esse artigo ele não vai ter uma página inicial e final, tá? Então a gente coloca o volume, aqui nesse caso ele também não tem número, ele não tem um fascículo, então por isso que vem o volume, 2 pontos, e o identificador digital. Então ele é equivalente à numeração de página, né? A paginação desse trabalho. Mas o caso do JAWS, né, que é a revista da instituição, é desse jeito. Como ele está disponível de forma eletrônica apenas, todo o artigo ele não vai ter uma paginação inicial e final. Ele vai ter essa identificação digital. Então, logo depois de volume, se ele existisse um fascículo, né, o fascículo viria entre parênteses, logo depois de volume. Nesse caso que eu estou mostrando no primeiro exemplo, não tem, por isso que é volume, 2 pontos, e já vem identificador digital sempre colocando a mesma formatação que a gente já discutiu anteriormente, tá? E aqui no exemplo de baixo é igualzinho, a gente faz a mesma formatação, indica logo depois do nome da revista, entre colchetes, que é um trabalho que está na internet, aí a gente coloca o ano, coloca entre colchetes de novo a data que foi feita a citação, e logo em seguida, ponto e vírgula, e vem volume, entre parênteses, fascículo, fecha parênteses, 2 pontos e o identificador digital, que seria a paginação. E daí a gente coloca available from,
copia e cola, e o DOI, copia e cola, tá? Essa é a forma completa de mostrar as referências de artigos de periódicos nas normas Vancouver. Que nem eu falei para vocês nas normas ABNT, existem alguns casos que não tem, né, o fascículo, mas tem um número especial, um suplemento especial que é feito da revista. Então, daí a gente vai colocar logo após o volume, a gente coloca a palavra sup e o número desse suplemento, né, especial, desse número especial. E daí a gente coloca 2 pontos e coloca a página inicial e final. Então, aqui ele vai estar localizado logo após o volume. Então, a gente indicou o volume, coloca qual que é o suplemento, 2 pontos e indica a página inicial e final, tá? Isso também pode estar em casos de nesse exemplo de baixo, né, que é um fascículo com suplemento. O de cima era um exemplo de volume, ele é um volume único e ele tem um suplemento, e o de baixo existem diversos fascículos, então números, mas ele tem também um suplemento. Então aí a gente tem que indicar esse suplemento logo após o volume também, só que vai estar entre parênteses, porque a gente coloca entre parênteses qual que é o fascículo e qual que é o suplemento desse fascículo, né? Então, o fascículo, que seria o número, seria 4, e o suplemento desse fascículo, que seria uma edição especial, né? Um número especial, suplementar, a gente coloca sup e 2. Tá? Então, a única diferença aqui é que quando ele é um arquivo, um material suplementar, né? Só de uma citação, de um trabalho, que ele tem um volume único, a gente coloca volume e indica essa expressão sup, né, abreviado com um número. Se às vezes ele tem um volume e um fascículo, mas ele também é um suplemento dentro de um fascículo, aí a gente vai colocar o volume, abre parênteses, indica qual é o fascículo e coloca qual que é o suplemento. Isso tudo vai estar indicado lá no PubMed para a gente identificar, né, quando que é um arquivo suplementar ou não. E daí, para finalizar as normas de Vancouver de artigo de periódico, aqui também eu coloco para vocês mostrando quando tem um número especial, né? Às vezes vem a expressão, isso vai depender muito da forma como o periódico trabalha, né? Como que ele indica esse arquivo suplementar, esse arquivo, essa edição especial. Às vezes ele indica pela nomenclatura de special, né? Spec e NO de number, né? Então ficaria logo depois do volume, abre parênteses, coloca qual que é o fascículo e aí indica qual que é essa expressão spec number, tá? Fecha parênteses, 2 pontos, página inicial, página final, daí coloca o available from, tudo normal e o DOI no final. E a formatação segue a mesma, tá? E quando acontece do artigo estar em fase de publicação, que nem eu expliquei para vocês nas normas ABNT, que às vezes o artigo foi publicado, mas não foi inserido dentro de um volume, ele só foi disponibilizado na internet de forma online, a gente vai colocar nas normas Vancouver, logo após o nome da revista, a gente abre colchete, indica que está disponível na internet, né? Escreve a palavra internet, fecha colchetes, e daí a gente pode escrever forthcoming 2019. Então a gente usa essa expressão forthcoming para todas as formas de publicação para mostrar que ele está publicado, mas ainda não foi inserido dentro de um volume, tá? Então ele será inserido dentro de um volume. Daí logo depois disso a gente indica, né, dentro de colchetes qual foi a data que foi feita essa citação, depois de ter colocado o ano, né? E coloca available from e o DOI, tá? Então, são detalhes, exceções que podem vir a aparecer que a gente tem que fazer a referência de uma forma correta. Só que daí eu vou mostrar um exemplo para vocês, porque muitas vezes vamos exemplificar, colocar na prática como que funciona, né? Porque muitas vezes a gente está lá, o Vitor já mostrou a aula para vocês de como que faz a busca de trabalhos dentro do PubMed, que é a principal base de dados que a gente usa. E daí, como que a gente vai encontrar todas essas informações que eu mostrei para vocês para elaborar essa referência, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo de um artigo meu,
E aí a gente consegue mostrar para vocês, logo na página do PubMed da publicação, basicamente todas as informações que a gente precisa. Então, ó, aí aparece o nome da revista, que sempre já vai estar o nome abreviado, né? Logo em seguida aparece o ano, aparece o mês. Logo, muitas vezes aparece o mês seguido do dia que foi publicado. Por isso que eu coloquei um xizinho. Esse dia a gente nunca vai inserir nas nossas referências, tá? Logo depois do ponto e vírgula, né? A gente vai ter o volume. Entre parênteses vai ter um número, né? O fascículo. Fecha parênteses, dois pontos e tem o número da página, né? Que nesse caso também é uma página única. E em seguida o número de DOI. Então, basicamente, todos os elementos que a gente precisa estão aí, né? Às vezes, para as normas ABNT, como a gente já discutiu, a gente precisa saber qual que é o local. Então, o que que a gente faz? A gente clica ali em cima, vocês veem que o nome da revista está em azul, porque é um link, né? A gente clica nela e seleciona a segunda opção, porque daí a gente já vai buscar naquele catálogo NLM todas as informações que a gente precisa também. Então, já vai jogar a gente lá como que fica o nome da revista abreviado e também o local, o publisher, a cidade, o local de publicação, que também para a norma ABNT ela é importante, tá? Então, aqui a gente já tem basicamente todas as nossas informações. Então, eu coloquei esses dois prints, um do lado do outro, para a gente elaborar, então, com base nesse trabalho que eu coloquei de exemplo para vocês, fazer a referência dele tanto nas normas ABNT quanto nas normas Vancouver. Então, vamos discutir, por mais que eu esteja sendo um pouco repetitivo, só para fazer a informação entrar na cabeça de vocês. Nas normas ABNT, primeiro, que está em verde, né? A gente vai colocar, como são mais de 3 autores, a gente só vai indicar o primeiro e colocar a expressão et al. Em itálico. Então, como que fica? O primeiro autor, Foratori Júnior, né? Sou eu, no caso. O sobrenome com o grau de filiação, no meu caso, vem tudo maiúsculo, vírgula, separa o sobrenome das iniciais por vírgula, e daí identifica as iniciais separando elas por ponto e dando um espaço, né? Então é G ponto, espaço, A ponto, e daí indica a expressão et al. Em itálico, ponto, coloca o título completo do trabalho, ponto, coloca o título da revista, né, o nome da revista abreviado, que nas normas ABNT tem que estar em negrito, vírgula, qual que é o local da publicação, a cidade, né, então nesse caso, Basel, vírgula, qual que é o volume, o número e a página, então a gente consegue identificar ali, ó, volume 12, entre parênteses é o número que é 11 e a página 1091. Então a gente consegue colocar tudo isso, V.12, N.11, P.1091. Vírgula, coloca qual é o mês abreviado, então é novembro, só coloca 9, ponto, porque está abreviado. Qual que é o ano? 2022. Disponível em, daí a gente coloca o link que está disponível e acesso em a data que foi feita essa referência, que foi a data que eu elaborei esse slide para vocês. Nas normas Vancouver já vai ficar um pouquinho diferente, porque a gente vai citar até 6 autores, né? Então a gente coloca nesse caso, o artigo ele tem 6 autores, então a gente descreve todos eles, todos os autores separados por vírgula. E só a primeira letra do sobrenome em maiúsculo, né? Não vai estar o sobrenome inteiro com letras maiúsculas. O sobrenome das iniciais não está separado por vírgula e as iniciais também elas não estão separadas por ponto, tá? Coloca o título da revista, logo em seguida coloca o título, coloca o título do trabalho, logo em seguida coloca o título da revista, indica entre colchetes a palavra internet para mostrar que está disponível na internet. Logo em seguida coloca ano e mês, então 2022 e o mês novembro, não precisa colocar ponto nesse caso. Logo em seguida, entre colchetes, coloca a data que você está fazendo essa referência, que seria o nosso compatível com acesso em, né? Seguindo nas normas Vancouver, o modelo ano, mês e dia.
fecha colchetes, coloca ponto e vírgula e vem a descrição de volume, número e página. Então, volume, tudo junto, né? Volume, abre parênteses, coloca o número, fecha parênteses, coloca 2 pontos e o número da página. Available from, coloca o link da internet que está disponível e finaliza com a palavra DOI em minúsculo, indicando qual que é o DOI dessa publicação. Então, essa é uma exemplificação de como que a gente faz a norma ABNT e a norma Vancouver com base numa publicação que está disponível no PubMed. Só que daí eu venho e mostro para vocês que existe o pulo do gato para as normas Vancouver, tá? O que seria esse pulo do gato? Lá no PubMed existe esse link onde eu estou indicando com a seta que está escrito CIT. Se a gente clicar ali, vai aparecer já a referência pronta, né? Nas normas Vancouver. Muitas vezes, que nem eu falei para vocês, as normas Vancouver tem várias variações. Então, muitas vezes, a gente vai usar esse modelo do NLM, mas a gente, às vezes, tem que fazer um ajuste ou outro de acordo com o que a revista que você está submetendo ao trabalho solicita, tá? Mas, de forma geral, é só clicar nesse NLM, copia, né, esse trabalho completo e cola lá no seu arquivo, tá? Então, a gente já consegue extrair a referência basicamente pronta, não precisa ir fazendo manualmente item por item. Nas normas Vancouver, a gente já consegue extrair ela pronta, tá? Lá do PubMed. Então, isso seria uma exemplificação das normas Vancouver que eu tinha para mostrar para vocês. Agora vamos falar rapidamente de como faz referências legislativas. Por que eu falo por que é importante, né, pontuar referências legislativas? Porque muitas vezes a gente está referenciando um arquivo da Organização Mundial da Saúde, ou então a gente está utilizando, sei lá, um arquivo do Ministério da Saúde, né, no Brasil. Então a gente precisa saber como que essas referências aparecem, tanto nas normas ABNT como Vancouver. Eu confesso para vocês que eu tenho muita dúvida quando é referência legislativa, até porque as revistas muitas vezes mudam, né? A forma como elas exigem de cada um, então é muito específico. Toda vez que eu preciso referenciar, fazer referências legislativas, eu volto para o arquivo do PDF e checo para ver se eu consegui contemplar todas as exigências, tá? Mas por isso que eu quis pontuar para vocês. Então a gente coloca aqui, vamos supor, um exemplo de Constituição Federal, né? Nas normas ABNT, a gente vai colocar no local de autoria, a gente coloca Brasil, entre colchetes a gente indica que a gente está fazendo uma referência da Constituição. Como tem uma data dessa Constituição, a gente coloca entre parênteses dentro do colchetes. E daí a gente vai colocar o nome do arquivo, né, do documento que a gente está referenciando, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, que seria compatível ao nosso título nas normas ABNT, e por isso que está em negrito. Daí a gente coloca o local, Brasília, vírgula, Distrito Federal, abreviado DF, 2 pontos, Senado Federal, a data de publicação, né, desse documento, quantidade de páginas total disponível e acesso em. Aqui essa data tá 2016, porque provavelmente a pessoa está fazendo a citação da Constituição de 88, mas não a versão inicial dela, mas alguma modificação que foi feita em 2016, por isso que a data de publicação é 2016. Qual que é o número de páginas total desse documento, onde ele está disponível e o acesso em, né, a data que você fez essa referência. A mesma coisa para leis, né? Então, ali, a lei em si, a gente tem que colocar em negrito, destacando qual que é a lei que a gente está referenciando, seguindo a mesma formataçãozinha, tá? Para as normas Vancouver, por isso que eu falo que eu tenho ainda dificuldade nas normas Vancouver para referências legislativas, até tem essa nota aí em cima para vocês se atentarem, porque nas normas Vancouver, às vezes eles não contemplam exatamente como que é um documento de ordem, né, brasileiro, né? Eles não falam exatamente como que é um documento extraído de uma lei brasileira, de uma Constituição, da Constituição brasileira. A gente não sabe exatamente como que fica, mas daí a gente tem que contemplar basicamente os principais tópicos. Então a gente coloca
igualzinho a gente colocou na BNT, só que a formatação acaba mudando. Então, o Brasil não vai estar em maiúsculo, né, totalmente maiúsculo, o nome do documento não vai estar em negrito, a gente tem que colocar o acesso em logo depois do ano, só que entre colchetes, escrito cited, e na formatação de ano, mês e dia, e depois da paginação total, completa, né, a gente coloca available from. Então, são essas modificaçõezinhas que a gente tem que colocar. Mas, assim, são detalhes que a gente precisa sempre checar, tá? Então, esses foram os principais modelos de referências que eu queria mostrar para vocês. Como eu falei, é um conteúdo denso. Às vezes eu fiquei um pouquinho, né? Ficou um pouquinho repetitivo eu ficar falando um por um, a formatação, mas é para tentar ser repetitivo mesmo, para ver se consegue absorver melhor a informação, tá? Só que daí, tendo dito essas principais referências, né? Esses principais modelos de referências para vocês, eu queria falar um pouquinho sobre gerenciadores de referências, que é algo que a gente pode lançar a mão para facilitar a nossa vida, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esses gerenciadores de referências. Esses gerenciadores, eles ajudam muito, porque são ferramentas online que vão ajudar a gente a fazer essa formatação sem precisar fazer de forma manual, um por um, tá? Só que muitas vezes ele não faz da forma ideal, da forma correta. Então, às vezes, a gente precisa ainda assim checar um por um e fazer pequenos ajustes. Mas ele pode ajudar, né? Como eu falei para vocês, é sempre bom a gente ficar atento ao PDF que eu deixei o QR Code para vocês anteriormente, porque é ele que vai guiar e vai ditar a forma que a gente tem que seguir, tá? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, voltem nesse PDF que a gente tem de formatação, ou então, né, cheque qual que é as normas que a revista que vocês estão submetendo o trabalho de vocês exige. Então, é sempre isso que vai ditar as nossas normas de forma geral, né, de forma bem sucinta, é isso que vai guiar as normas que a gente tem que seguir, né? Mas esses gerenciadores, eles ajudam muito. Existem três, basicamente, que são muito conhecidos, que é o Mendeley, o EndNote e o Zotero. Eu deixei aqui dois links para cada um desses gerenciadores, que são vídeos no YouTube que já mostram para vocês como que você trabalha, como que você utiliza essa ferramenta, tá? Eu não vou entrar em detalhe mostrando um por um, até porque eu não tenho conhecimento, por exemplo, de trabalhar com Zotero. Confesso que eu nunca trabalhei antes. Eu trabalho principalmente com Mendeley e o EndNote às vezes, tá? Porque o Mendeley, ele o Zotero também ele é gratuito, mas o Mendeley é o que eu mais trabalho por ser gratuito. O EndNote, ele tem a versão gratuita online, mas o arquivo de desktop dele tem que ser, é um arquivo pago. Então eu acabo trabalhando mais com Mendeley mesmo, tá? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como funciona esse Mendeley, que é o que eu trabalho, caso vocês se interessem em baixar, né? Aqui eu já deixo o QR Code do site do Mendeley para vocês irem e fazer o download desse documento para instalar no computador de vocês. Tem tanto para a versão do Mac quanto para Windows, né? Então vocês encontram nesse QR Code que eu deixei para vocês. Feito o download, vocês vão fazer um cadastro, tá? Daí, assim que vocês fizerem o cadastro, vocês acessem, né, o arquivo, o que vocês fizeram o download e coloquem o e-mail e a senha que vocês cadastraram. E daí, o layout é basicamente esse, né? Como que eu costumo trabalhar? Toda vez que eu vou começar um documento, então um artigo novo, um trabalho, né, uma tese, sei lá, um documento novo que eu quero fazer referência, o primeiro passo que eu faço é criar um grupo, né? O que é esse criar grupo? Eu vou lá e clico em New Group e crio qual é o grupo que eu quero inserir as minhas referências que eu vou trabalhar. Então aqui, ó, logo em cima, vocês viram que eu coloquei tutorial PET, que é a referência que a gente vai usar aqui. Então eu criei esse grupo, daí eu fui lá em cima e cliquei em adicionar referências, né? Add new, que é para adicionar novas referências, e selecionei a segunda opção, que é para adicionar de forma manual. É assim que eu trabalho. Estou mostrando para vocês a forma como eu trabalho, tá? Então, adicionar de forma manual.
Mas o que seria esse de forma manual? Eu vou lá na referência que eu quero trabalhar, pego o DOI, copio o DOI dela, volto para o Mendeley, colo ali o DOI dessa revista e dou um OK. Ele mesmo já vai puxar através do DOI todas as informações desse trabalho que eu estou adicionando. E daí lá embaixo eu coloco confirmar a inserção do documento, tá? Mas às vezes coloquei um exemplo aqui para vocês de um trabalho nosso que não tem DOI, ele não tem um número digital, né, o CPF do trabalho, ele não tem esse DOI. A gente pode copiar esse número do PMID, que é o ID do PubMed, que lá no Mendeley ele também vai aceitar. Então eu copiei esse número, voltei lá no Mendeley, colei esse número lá e ele também conseguiu extrair todas as informações através desse número. Daí vocês podem me perguntar, Gerson, mas e se ele não tiver DOI e ele não estiver no PubMed? É um arquivo que não está indexado no PubMed. Aí existe a forma de vocês inserirem manualmente aqui dentro do Mendeley, colocando referência por referência, tá? Escrevendo qual que é o nome do periódico, o nome do trabalho, os autores, daí você vai inserir ele de forma manual, tá? Feito isso, então, a gente vai clicar em Recently Added para encontrar as referências que foram incluídas recentemente. Daí, logo em seguida, a gente vai ver todas essas referências que foram referências que eu peguei minhas, do Vitor, da professora Carol, para usar de exemplo, tá? Não existe uma temática específica, só fui pegando mesmo para usar de exemplo. Então, eu inseri todas elas ali, aí eu clico para encontrar essas referências recentemente incluídas, seleciono todas as referências que eu acabei de incluir, e daí ali embaixo, o passo 7 eu coloco organizar, e aí eu clico em adicionar a um grupo. Aí vai aparecer todos os grupos que eu tenho criado, e aí eu seleciono o grupo que eu quero fazer com que essas referências sejam inseridas. E daí eu seleciono o grupo tutorial pet, né, o exemplo que a gente está fazendo, e clico em adicionar. Daí, quando eu clico lá embaixo no tutorial pet, que é o grupo que eu criei, todas as referências que eu inseri estão lá nelas, tá? Está dentro desse grupo. Daí você vai falar, Gerson, mas para que esse trabalho todo? Porque daí, quando eu fiz a instalação desse programa, ele automaticamente vincula com o meu Word, né? E daí, lá em referências, se eu clico lá em cima, ó, que eu deixei circulado no Word, referências, existe lá no final o ícone do Mendeley Sheet para a gente trabalhar dentro do Word. Então, daí aqui, ó, quando eu clico no Mendeley Sheet, aparece todas as referências, todos os grupos que eu posso selecionar. Então, ali, ó, na segunda setinha, onde está escrito All References, é, eu clico e vai aparecer todos os grupos. E eu vou clicar lá em Tutorial Pet, que foram as referências que eu incluí para o nosso exemplo, tá? E daí, aqui no Word já aparecem em ordem todas as referências que eu adicionei, tá? Então, aqui eu quero mostrar um exemplo para vocês. Eu fui lá e escrevi um texto. Vamos supor que vocês estão escrevendo a monografia de vocês. Eu escrevi um texto qualquer aqui, mas vocês estariam no Word escrevendo a monografia de vocês. Então, daí eu coloquei: os alunos do PET Odonto da FOB USP são legais. E daí eu preciso citar, preciso colocar uma citação para isso. E logo em seguida, a segunda sentença é: a tutora, apesar de exigente e viciada em academia, que é algo que eu não gosto, ela é maravilhosa e precisa de referência de novo, tá? Então, daí, eu sempre me organizo dessa forma. Eu vou escrevendo meus trabalhos. Assim que eu inserir uma sentença que precisa de citação, eu coloco entre parênteses citar, para eu saber que eu preciso citar aquele parágrafo, aquela sentença. E daí depois eu volto lá, seleciono esse citar, e daí eu abro o Mendeley, né? Busco o grupo, né? Que eu inseri todas as referências do meu trabalho. Então vamos supor tutorial pet, né? Que a gente está organizando. E daí eu vou inserir as 3 primeiras referências que eu incluí nesse grupo. E daí eu clico lá embaixo, Insert 3 Citations. Aí ele já aparece lá, ele já colocou entre colchetes referência de 1 a 3 é relacionado àquelas 3 primeiras.
Daí, na segunda sentença, a tutora, apesar de exigente e viciada em academia, é maravilhosa. Eu vou colocar as outras 4 referências que eu coloquei lá no nosso exemplo do grupo tutorial PET. Daí eu coloco insert for citations. Daí eu seleciono aonde eu quero que ela cite e fica lá a referência de 4 a 7. Daí eu quero inserir a bibliografia, que seria a lista de referência. É só clicar ali onde a seta indica, nos 3 pontinhos, e clicar em inserir bibliografia. Daí ele vai perguntar, ele vai falar assim, a sua bibliografia, ela será inserida onde está o local de cursor, onde seu cursor está localizado. Você fala, tá bom, já coloquei o cursor ali, eu quero que a referência seja colocada ali. E clique em continuar. Logo em seguida, o próprio Mendeley já vai criar a lista de referências dessas citações que eu adicionei. Daí vocês falam, nossa, Gerson, mas ele colocou com base em qual formatação? Quando eu clico ali em cima, onde está circulado Citation Settings, o estilo, né, Citation Style, que está, é uma revista que eu usei por último. Quando eu fui fazer a última vez que eu usei o Mendeley, eu tinha deixado essa revista Journal of Personalized Medicine. Só que daí eu posso mudar. Eu só clicar onde a setinha está indicando, ali onde está Change Citation Style, que daí a gente consegue selecionar um novo, buscar, né, um novo estilo, né? Então a gente coloca lá embaixo, Search for another style. Daí lá eu digitei ABNT, vai aparecer uma lista de formatação da ABNT de várias instituições. Eu peguei uma da Universidade de São Paulo, que é a Faculdade de Medicina de Veterinária e Zootecnia. Eu não achei a da Faculdade de Odontologia de Bauru para o Mendeley, mas eu utilizei essa da Universidade de São Paulo, que parece muito próxima com a nossa. E aí eu selecionei ela e coloquei Update Citation Style. Assim que eu clico nesse Update, a minha lista de referência ela automaticamente vai modificar e deixar nas normas ABNT. Mas é claro, a gente precisa sempre checar um por um para ver se está, de fato, dentro das normas da Faculdade de Odontologia de Bauru ou dentro das normas da revista que a gente está querendo submeter o nosso trabalho, porque às vezes precisa de um ajuste ou outro. Mas aqui esse instrumento, né, o Mendeley, ele acaba ajudando muito, porque a gente não precisa ficar procurando manualmente lá no PubMed. A gente consegue fazer o download desse programa e a gente pode usar vários estilos de referências, né? Que nem eu mostrei para vocês. Lá, quando ele formatou pela primeira vez, estava na formatação da última revista que eu trabalhei, que era a Journal of Personalized Medicine. Mas você também pode mudar esse estilo e buscar outra revista que você está submetendo, né? A revista da nossa instituição, ou então uma outra revista internacional. Você pode buscar e ele vai formatar de acordo com aquela revista. Mas é sempre bom checar um por um para ver se não precisa de um ajuste ou outro. E não só a lista de referência, né? Mas se vocês verem o texto ali em cima, né? Os alunos PET Odonto da FOB USP são legais. Quando a gente atualiza, né, o estilo, você viu que a própria citação saiu de número entre colchetes e passou a ser o nome dos autores et al. Em maiúsculo, et al. Em itálico, tudo aquilo que a gente já tinha discutido. Então esse instrumento, né, o Mendeley, ele vai formatar tanto a citação quanto a lista de referência lá embaixo, tá? Então, esse foi um exemplo que eu quis mostrar para vocês de como que usa o Mendeley. E daí, para finalizar, eu queria deixar algumas questões para vocês raciocinarem e voltarem no vídeo ou voltarem no material didático que eu enviei para vocês entenderem se vocês conseguiram aprender, né? Se até aqui, até o final dessa aula, vocês sabem responder o que é uma referência bibliográfica e o porquê que a gente deve usar, o porquê que ela é importante. Se vocês conseguem responder quais são os principais elementos das referências bibliográficas, que são 10, né, que eu pontuei para vocês, então quais seriam eles? Se vocês conseguem distinguir quais são as diferenças das normas ABNT e Vancouver, se vocês conseguem responder essa questão 4? Como acessar as informações de um periódico no catálogo NLM ou então no portal de revistas científicas em saúde, que eu mostrei para vocês durante a aula, né? E eu deixei o QR Code de cada um desses links para fazer a busca
dessas informações dos periódicos. Então, vocês sabem fazer isso? Ao final dessa aula, eu espero que vocês saibam. E por último, quais são e para que servem os gerenciadores de referências? E eu espero que com o link que eu deixei para vocês, vocês possam assistir os vídeos e ver qual gerenciador melhor se encaixa, que você tem maior facilidade em trabalhar, né? Se vocês tiverem dúvida, eu também tenho muita coisa, inclusive do Mendeley, que eu utilizo, que é muita coisa que eu vou aprendendo ao longo da vida, né? Que eu vou aprendendo com a experiência. Às vezes, se vocês já utilizarem, às vezes vocês têm até algumas dicas que vocês possam me dar, me fornecer, tá? E isso ficaria, então, essas 5 questões para vocês refletirem, voltarem no material didático e entenderem se vocês conseguem responder essas questões. Se vocês conseguirem, é porque vocês conseguiram aprender o conteúdo, né? E atingir o objetivo dessa aulinha que eu dei para vocês. Aulinha não, aulona, né? Porque teve até que dividir, porque são muitos detalhes técnicos e chatos de ficarem analisando, tá? E daí, só para finalizar, eu queria deixar 4 artigos de exemplo para vocês fazerem como exercício, como tarefa, tá? São prints do PubMed. Então, aqui vocês têm basicamente todas as informações que vocês precisam para fazer a referência. Para a BNT, vocês vão precisar do local, que não aparece aí no print, mas vocês têm o DOI, então vocês conseguem jogar esse DOI lá no PubMed e acessar, e daí vocês conseguem buscar todas as informações. Então, eu deixo esses 4 exemplos para vocês elaborarem as referências, tanto na formatação ABNT, quanto na formatação Vancouver, para a gente discutir depois, tá? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado por esse tempo. Espero que vocês tenham conseguido assistir tudo. Ficou 2 aulas muito grandes, mas que eu acho que ela está completa e vocês conseguem retornar sempre que precisar, dar uma estudada e saber como vocês vão elaborar as referências, as citações dos artigos de vocês, do trabalho de conclusão de curso de vocês. E eu coloco meu e-mail aqui, me coloco à disposição para caso vocês tenham alguma dúvida e a gente possa discutir junto, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigado e obrigado mais uma vez pela oportunidade a todo o Grupo PET e a professora Ana Carolina que fez o convite, tá bom? Me coloco à disposição. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.